Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos finalizar esse conteúdo de ótica falando um pouquinho sobre a questão da parte do estudo geométrico da luz. Então a gente viu a parte da física que estuda a natureza na aula passada, que foi principalmente a questão dos espectros de cores, questão de alguns efeitos visuais que a gente consegue identificar a partir da observação das cores da luz, que, por exemplo, a gente viu que a luz branca, quando ela passa por alguns objetos, os objetos eles podem ou absorver ou refletir algumas dessas cores. E na aula de hoje a gente vai ver alguns aspectos em questões de propagação, questão de comportamento, como a refração, a reflexão, a absorção. Então, nessa aula a gente vai finalizar esse conteúdo. Eu acredito que seja um pouquinho mais curta a aula de hoje do que a aula passada, porque nós vamos ver só alguns aspectos, inclusive nós vamos voltar e acabar falando um pouquinho de coisas que a gente falou na aula passada, certo? Então, começando aqui, quando a gente fala sobre reflexão, a gente tem duas características, dois tipos diferentes de reflexão, que é a reflexão regular e a reflexão difusa. A reflexão regular acontece quando a gente está em uma superfície lisa. Então a gente vê que a luz, quando ela bate em uma superfície lisa e esse objeto ele reflete, como é o caso do espelho, a gente consegue ver uma luz regular. Já quando é uma superfície meio que rugosa, por exemplo, na superfície de um lago, por exemplo, se você jogar uma pedrinha na praia, numa piscina, jogar uma pedrinha ou jogar alguma outra coisa que a água começa a se balançar, a gente tem uma superfície meio que rugosa, que ela está ali se mexendo. Então a gente consegue identificar uma reflexão difusa, a gente consegue identificar o rosto da gente meio que distorcido. Então a gente tem esses dois tipos de reflexão. Tem outra coisa chamada de refração. Refração ela acontece quando a gente tem que a passagem da luz ela meio que é interrompida, ou então ela tem uma diferente trajetória. Ou seja, se os raios de luz eles estão indo nessa direção aqui, por exemplo, aqui para cá, mas tem uma superfície aqui que ela faz com que essa luz ela seja transportada em uma trajetória diferente, é como se ela fizesse isso aqui. Ó. Ela vem aqui e quando chega aqui, ó, ela meio que baixa ou ela sobe um pouquinho. Então isso acontece normalmente, por exemplo, com água. Então a gente sabe que no ar a gente tem pouca matéria, a gente tem uma superfície mais limpa. Então a luz ela passa com uma trajetória. Quando ela chega na água, que é um ambiente mais denso, com mais partícula, ela obviamente vai mudar a sua trajetória, já que a água vai absorver essa luz. Então a gente tem alguns fenômenos aqui, mas explicando aqui nesse texto, deixa eu pegar aqui o laser para vocês. A gente tem aqui, ó, a luz proveniente de um meio. Então a gente tem aqui o 1, que pode ser no caso o ar aqui, ou a parte de fora do copo de água aqui. Quando ela atravessa a superfície de separação entre os dois meios, ou seja, a superfície aqui, certo? Então, aqui divide o ar e a água, ou a parte de fora do copo e a parte de dentro da água do copo. Cadê? Quando atravessa a superfície de separação entre os dois meios e passa a se propagar no meio 2, então a gente começa a ver aqui, ó, ela começa a se propagar nesse outro meio, sendo a luz, em geral, desviada, assumindo uma direção bem diferente da direção da propagação do meio 1. Então a gente vê aqui que a luz vinha nessa direção aqui. Então, na teoria, ela deveria vir aqui ó, e passar direto para cá. Mas como a gente agora tem outro meio de propagação, ela acaba sendo distorcida. Então por isso a gente consegue identificar ó, os objetos meio que tortos na água, porque a forma como a gente observa a luz dentro da água é diferente da forma como a gente observa fora da água. Esse efeito é chamado de refração. Outra é chamada de absorção e a gente comentou na aula passada. Então, ó, a luz proveniente do meio 1 atinge o meio 2, que é essa superfície aqui, porém não retorna ao meio de propagação inicial e nem passa a se propagar no meio 2. Então ela nem está se propagando mais aqui e nem ela reflete. Então ela é simplesmente absorvida nessa região aqui. Essa luz, por se tratar de energia, é absorvida pela superfície. Então isso acontece, por exemplo, na sua blusa preta quando você está no sol. Então a sua blusa preta, ela está no sol, os raios vão bater na sua blusa, ela nem vai refletir e também nem vai se transformar em luz dentro da sua blusa. Ela vai apenas ser absorvida e vai reter. Então por isso a gente consegue ter mais calor com blusa preta, porque a gente vai reter essa energia e vai ficar
retida na superfície opaca, na superfície preta. Então, como a gente comentou na aula passada, as superfícies pretas elas têm essa característica de não refletir, mas sim de absorver essa luz branca, essa energia. E a gente tem a dispersão, que a gente comentou também, quando a gente viu lá na questão do arco-íris, que é quando a luz ela é absorvida e ela é refletida não, ela é absorvida e ela se dispersa em espectros diferentes. Então é como se ela passasse direto por uma superfície, mas na hora que ela passa, ela meio que se transforma em outro tipo de energia, que é o que a gente vê aí, a mesma energia, na verdade, ela só parece uma energia diferente, mas é a mesma energia em espectros diferentes, em frequências diferentes. Então a gente tem aqui, ó, o fenômeno de dispersão é um fenômeno que causa a separação de uma onda em vários componentes espectrais com diferentes frequências. Então a gente tem aqui, ó, a luz branca, ela passa por aqui, e no lugar dela passar direto, como vocês veem aqui nesse pontilhado, ela vem agora com espectros diferentes, com frequências diferentes. Então aqui a luz branca é como se a gente não conseguisse ver ela. Mas quando muda um pouquinho a frequência, ela entra no nosso espectro visível. Então a gente agora consegue ver essa luz. Então, ó, quanto mais vai variando a sua frequência, maior vai sendo a dispersão de cores. Então a gente vê aqui que a luz é a mesma, só que agora a gente está com essa luz com frequências diferentes. E agora a gente consegue ver todo o espectro de luz visível, já que teve aí essa diferença nos seus componentes espectrais, certo? Então isso é a explicação, isso é a justificativa para a gente ver, por exemplo, os arco-íris. E a mesma coisa acontece quando a gente tem diferentes superfícies, quando a gente fala sobre superfícies convexas e superfícies côncavas. Qual a diferença? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Uma superfície côncava, ela é uma superfície, no caso dessa daqui, é uma superfície, ó, eu vou colocar essa parte aqui. Isso é a parte que a pessoa está olhando, certo? Côncava, ela é como se fosse literalmente uma região como se fosse cavada. Então, ela tem meio que esse formato oval para dentro. Então, essa superfície aqui, chamada de côncava, ela aumenta o tamanho das coisas. Então, se você se olhar, por exemplo, nas ópticas, se você se olha em um espelho côncavo, você consegue se ver maior, porque a gente tem aqui que a absorção da luz ela vem todinha dessas regiões aqui, ó, e ela reflete em uma região mais central. Então, por isso a gente vê, ó, essa região aqui maior do que as laterais, certo? E ao contrário das convexas, ela acontece porque ela fica desse jeito aqui, como se fosse para fora. Então, essa é a parte que as pessoas estão observando. Então, ela é o oposto da côncava. Veja que ela é o oposto da côncava. Ela se chama convexa e ela consegue diminuir o tamanho das coisas. Então, em alguns supermercados, alguns estacionamentos, enfim, existem vários tipos de espelhos, dependendo do local que você for, que ele vai ter tanto espelhos côncavos ou convexos. Existem até, por exemplo, retrovisores de motos ou de carros que tem uma parte que é côncava e uma parte que é convexa, que é uma parte mais para aproximar a observação e outra para distanciar a observação, para ter uma visão mais aberta e conseguir ver mais coisas, certo? Então a gente tem esses dois tipos diferentes de formas de observar, de propagação da luz a partir dos espelhos. E, como a gente viu diferentes formas de observar, a gente também tem alguns fenômenos que são chamados de fenômenos ópticos, que são o que a gente também chama de ilusões de ópticas. Então, isso é quando nossos olhos vão absorver uma determinada luz, o nosso cérebro ele não consegue meio que interpretar, ele começa a querer interpretar aquela situação e acaba sendo confuso para ele. Isso é o que causa as alucinações. Ou melhor, alucinações não, as ilusões. Então, por exemplo, todas essas imagens estão paradas, mas se você começar a olhar uma e depois mudar para outra, você tem a impressão de que elas estão se movendo. Então, isso acontece porque o nosso cérebro ele não consegue interpretar o que está acontecendo e ele tenta formular uma interpretação causando esse efeito. Então, a mesma coisa acontece aqui, ó. Por exemplo, a gente tem aqui esse nome Down. Esse nome Down, ele não está escrito em uma única superfície, ó. Ele está escrito, melhor, ele não está escrito desse jeito. Ele está escrito todo torto, só que da forma como você se posiciona, você consegue ver ele bem direitinho. A mesma coisa esse chão aqui, ó. Ele parece um buraco, né? Mas aqui é apenas um desenho. E a gente tem aqui, ó, eu trouxe esse seguinte para vocês,
Todas essas bolas, elas são da mesma coloração, que é meio que um bege, mas quando ela passa com as linhas específicas em sua superfície, elas meio que parecem mudar de cor, mas isso é apenas uma interpretação do nosso cérebro. Então, ó, por exemplo, essa aqui, quando as linhas azuis passam na sua superfície, ela tem uma coloração meio azulada. Esse daqui, ó, quando as listras verdes passam por ela, a gente interpreta como se a bolinha tivesse meio esverdeada. A mesma coisa para o vermelho, certo? Então isso se chama ilusões de óptica, que é a interpretação que o nosso cérebro faz para a luz que vai entrar nos nossos olhos e ser interpretada pelo nosso cérebro e traz uma interpretação única do nosso cérebro. Então a mesma coisa, quando eu falo de interpretação única, é para esse GIF. Digamos que tenha 30 pessoas assistindo essa videoaula no momento. As 30 pessoas não vão ver essa mulher girando em única posição. Então, por exemplo, isso aqui é uma interpretação que o seu cérebro faz. Ele pode interpretar que essa mulher esteja girando para ambos os lados. Por exemplo, no momento, meu cérebro está interpretando que ela está girando para esse lado. Mas, se eu não focar nela, focar em outra parte do vídeo, então tentar enganar o meu cérebro, ela depois volta para esse lado aqui. Então, vocês podem ficar aí um tempinho assistindo essa parte do vídeo que vocês vão conseguir ver que ela gira para outro lugar. Pronto, agora para mim ela agora está girando para esse lado. Então isso vai mudar. Então se alguém quiser tentar esperar, pode demorar. Algumas pessoas nem conseguem ver os dois, nas duas girando para os dois lados. Mas isso acontece porque nosso cérebro consegue interpretar as imagens de acordo com a forma como ele está visualizando, que nem sempre é a mesma da outra pessoa, certo? Então vocês podem até chamar alguém na casa de vocês para ver como é que elas conseguem identificar que essa mulher esteja girando. Vocês vão ver que algumas pessoas vão interpretar para um lado e outra pessoa para o outro. Isso é o que a gente chama de um efeito óptico, certo? Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente entra com conteúdo novo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.